Minha vida começou na cidade de Coromotaí, uma pequena cidade que pertencia a Rio Claro, no passado. Hoje é município. Naquele tempo não era município ainda, então eu nasci naquela pequena cidade, eu fui registrado em Rio Claro. Então, na verdade, eu sou Rio Claro do registro. De nascimento, eu sou de Coromotaí. E com 4 anos de idade, meu pai se migrou aqui para a faxina. A procura de terra melhor para plantar, para trabalhar. Encontrou um sítio muito bom na estrada de Itaberá, na fazenda Palmeira. Ele comprou um sítio e ali eu fui morar com 4 anos de idade, fui crescendo no meio daquela selva, daquela mata. Eu sempre fui um sertanejo. Eu sou verdadeiro sertanejo. Muitos querem, se fingem, fazem músicas imitando o sertanejo. Eu sou sertanejo de verdade. Então, crescendo, naquele meio daqueles bichos, daquela mata, e quando chegou aos 10 anos, eu fui matriculado na escola grupo escolar, onde fiquei 3 anos estudando, e depois meu pai tirou da escola, porque minhas notas eram péssimas. Eu era muito ruim na escola, estudava, não tinha boas notas, e meu pai repreendia duramente, queria que eu tivesse notas boas, e eu não tinha. E eu sempre chorava no momento de entregar o boletim para meu pai, porque ele me repreendia severamente. E um dia meu pai disse para mim: você quer estudar ou quer trabalhar na roça? Eu falei: eu vou trabalhar na roça. Com 13 anos de idade, eu saí da escola, com 3 anos de estudo, não tinha diploma, fui para a roça, com 13 anos. Mas eu comecei a trabalhar, não foi depois dos 13 anos, eu já trabalhava desde os 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, meu pai já fazia trabalhar. Essa brincadeira mais séria, e não me arrependo, não reclamo por isso. Foi uma bênção meu pai ensinando a trabalhar, desde criança. E com 13 anos, quando meu pai saiu da escola, eu voltei para a roça, aonde trabalhei duramente, igual um homem adulto. 13 anos de idade, fazia todos os trabalhos que você fez na roça, e ali fui crescendo, e trabalhando, e vivendo a vida, e sempre esperando um futuro. Esperando um futuro que eu ficasse grande e pudesse um dia ser independente do meu pai, para ter minha vida própria. E os anos passaram e foram chegando. Quando eu cheguei aos 22 anos de idade, eu me casei. E aí eu me separei do meu pai e fui cuidar da minha vida própria. Ali foram muitos anos de luta, de sofrimento, de vitórias e mais derrotas e mais derrotas e vitórias, com uma vida dura. Mas eu vivi com minha esposa 64 anos de casado. 64 anos de casado com minha esposa Ana Cresce. Foi uma bênção essa esposa que Deus me deu. E quando eu me separei do meu pai, começamos a trabalhar em vários serviços. O principal foi feirante, agricultor. Eu sempre fui agricultor e meus produtos da lavoura eram vendidos na feira, onde eu tirava salarinho para sobreviver e estudar dos filhos que foram nascendo, né? Primeiro veio a Helena Gretz, depois veio o João Gretz, que é neto, faleceu, depois veio o João Roberto Gretz, que hoje é o grande palestrante, depois veio a Maria Cristina, que também é professora formada, hoje mora em Taubaté. Meu filho faz palestra, todos quase conhecem no Brasil. Hoje ele está viajando, hoje ele está na China, visitando os chineses. Ele viajou de avião até a França, lá ele pegou outro avião, foi até a Rússia, e lá ele pegou outro trem que viajou 8 dias dentro do trem, 8.000 quilômetros viajando de trem para chegar na China, onde ele está hoje, e daqui a uns dias estará voltando. E eu fico muito feliz de meus filhos poder fazer uma excursão desse tamanho. E continuando a minha história, eu fui ficando velho, fui trabalhando, 45 anos de feira, e com 75 anos de idade eu parei de trabalhar. Então eu trabalhei 75 anos duramente na lavoura, no sítio, na roça, carpinho de enxada, de enxadão, de machado, porque trator não havia naquela época. Quando eu comecei a trabalhar não havia caminhão, não havia carro, só carroça e arado de boi, e de cavalo, de burro, enfim, era uma outra vida, que hoje mudou completamente. E aí, com 75 me aposentei,
E depois dos 80 anos de idade, me deu uma doença terrível. Eu comecei a escrever livros. Escrevi um livro ainda antes dos 80, que é o Imigrante de Quarta Geração. Escrevi antes dos 80. E aí eu parei. E com 80 eu comecei a escrever seriamente, onde eu escrevi então 30 livros depois dos 80 anos de idade. Então todos são 31 livros. Um foi escrito antes dos 80 e os outros 30 depois dos 80, durante 8 anos, quase 9 anos hoje. E esses livros foram me deram muito alegria, foi muito gratificante para mim, para a minha família, para a minha cidade e para todos que leem meu livro. Eles dão um grande valor, elogiam muito por meus livros. Eu dou graças a Deus por isso. Em relação aos teus pais? Meus pais, tenho pouca notícia dos meus pais. Sei que eles nasceram na Letônia e lá emigraram para a Alemanha. Meu pai veio para a Alemanha, casou lá na Alemanha com a alemã, veio para o Brasil. A esposa faleceu e ele acabou casando com a minha mãe aqui no Brasil, que também era uma senhora, uma moça que tinha vindo da Lituânia diretamente para o Brasil. Essa foi minha esposa, Alice Gretz. E o meu sogro também nasceu na Lituânia, foi na Letônia, meu sogro na Lituânia, são dois países diferentes. E lá meu sogro veio com a sua esposa e com a filhinha, que passou a ser minha esposa futura, tinha 3 anos para cá veio. E acabou casando comigo, e ela viveu comigo 64 anos de casado, e me deixou uma rica bênção, e não tem dinheiro que pague os meus 3 filhos, portanto amo. Seu Gretz, o senhor ficou pouco tempo na escola. Que recordação o senhor tem dos colegas de escola, professores, diretores? Posso gastar o tempo falando? Opa. Muito tempo. Mas pode muito vai contar. Eu era chorão. Eu nasci chorando. E eu sempre fui chorão. E até hoje, de vez na hora, eu choro. Eu tenho facilidade para chorar, você não acredita, né? Eu nasci chorando. Mas uma vez eu digo, não nasci chorando, eu nasci cantando. Porque quando a minha mãe, quando eu queria chorar, eu dizia, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. E eu cantava dessa maneira, eu chorava cantando, né? Era muito bonito, né? E eu mamava, amei, acho que uns 2,5 litros de leite numa pegada só. E aí dormi 12 horas de silêncio. E quando acordei já tinha 12 horas de vida já, né? E quando eu nasci, a senhora, a parteira que atendeu minha mãe, quando eu nasci pequenininho, ela pegou para as perninhas e levantou assim para cima, peladinha, né? Sabe o que é, né? Precisa contar, né? Peladinha, né? E a parteira disse para minha mãe, é um macho. Aí ela disse, está servindo pelo documento, né? Isso aí, ficou muito interessante essas coisas, né? Que a gente está na vida, né? Aí, essa é a vida dos meus pais. Outra coisa. Em relação às festinhas que o senhor arrumou, tocava sanfona, conta um pouco pra gente. Eu queria voltar atrás um pouquinho, a primeira pergunta sobre a escola. Eu não falei. A escola, minha mãe fazia um lanche, quase meio velho tamanho, de ponto centeio, grandão assim, cheio de ovo frito dentro do pão, e punha ele enrolava num jornal, e eu ia para a escola 18 quilômetros de a pé para ir e voltar. 18 quilômetros todo dia para ir e voltar de a pé para ir estudar. E aquele pãozão na porcinha, quando chegava na escola, as crianças roubavam meu lanche e eu chorava. Às vezes eu chorava. Às vezes queriam bater em mim, o menino era mais forte que eu quase apanhava, eu chorava. Era tão chorão, mas a professora gostava de mim porque eu era muito amado, eu gostava da professora, ela era muito amiga, era a dona Josina Vasco Ferrari, foi minha professora por 2 anos, e a Maria Augusta Bonilha foi por mais de 1 ano, foram minhas professoras. E a escola era assim, eu gostava, mas um dia, eu levando o lanche da escola, sabe o que eu fiz? Eu punhava na carteira, eles me roubavam meu lanche. Aí o que eu fiz? Cheguei na escola e comi o lanche na hora. Quando eles foram roubar, eu já tinha comido o lanche. Já não tinha mais. Outro dia, é uma história que não tem fim, mas eu, na verdade, não gostei da escola. Quando meu pai tirou da escola, foi o dia mais feliz da minha vida. Parece brincadeira. Foi o dia mais feliz que meu pai tirou da escola e foi para a roça trabalhar no serviço pesado.
de roça mesmo, adulto.